Bom dia, estão me vendo agora? Tá aí, agora nós estamos transmitindo com 2 minutinhos antes de começar. E olha eu aí, bom dia a todos. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o Vida Inteligente Interativo, todos os dias de segunda a sexta às 10h30 da manhã, aqui batendo papo com você. Esses 3 dias aqui, estou colocando os temas sozinho, porque meus convidados estão com a fazer. Jorge Antônio Ouro e outros que oportunamente estarão aqui. E daqui a pouco, esperando todo mundo chegar na sala, daqui a pouco nós começamos. Então, um bom dia a todos, vamos bater papo. Como eu escrevi no chat do nosso site, eu não quero dar palestra e eu não quero fazer um monólogo. E eu gostaria que vocês participassem, opinando, dando as suas impressões, tirando suas dúvidas e até, por que não, colocando sua opinião. É muito importante isso. O nosso negócio aqui é interagir. Ninguém é dono da verdade, nós estamos aqui para interagir, não para ouvir palestra e nem assistir um cara pela webcam. Bem, deixa eu ver quem está aqui. Ok. Conseguiu mudar aí o Woodle fez? Conseguiu mudar? Não conseguiu mudar ainda. Tem muita gente que eu vou explicar mais uma vez. Clique em cima desse nick. Quem está na nossa sala de bate-papo, clique em cima do nick, aí você seleciona onde está escrito lá em cima, o Woody fez, por exemplo, Snug Retos aqui, selecione e em cima daquilo escreva seu nome. Pronto, vai tirar esse nick e vai colocar o seu nome lá. Ficou entendido? Então, beleza. Então tá, agora nós já estamos no ar, 10h30, nós estamos gravando, logo que terminar o nosso bate-papo aqui, isso já vai para o YouTube, para que outras pessoas que estejam trabalhando possam ouvir o que nós vamos falar. E é muito importante eu frisar aqui no começo da nossa conversa que o Eustáquio André Patunas não representa nenhuma entidade, não fala em nome de ninguém, fala em nome dele próprio. Portanto, eu não posso chocar ninguém e nem ir contra as ideologias ou regras de ninguém, porque é única e exclusivamente a minha opinião, a minha vivência que eu vou passar aqui. Se o que eu estou falando tem validade ou não, quem vai discernir isso é vocês. O que vocês quiserem aproveitar, vocês aproveitem. O que vocês quiserem descartar, vocês descartam. Mas eu não represento ninguém a não ser eu próprio. Ok? Então o tema que se apresentou ontem à noite para que a gente pudesse debater hoje pela manhã é sexo e iniciação. Nesses dias que nós estamos vivendo, existem muitas mentiras ainda sobressaindo-se no mundo. A mídia não nos deixa pensar, a mídia nos incute essas mensagens subliminares, as doutrinas, né? Essas religiões, tudo que ficam nos catequizando e nos colocando ensinamentos que não são nossos, que vêm de outras coisas, e nós ficamos escravizados a isso, dependentes disso. É tanta coisa, tanta informação na nossa cabeça que nós não temos condição de pensar sozinhos. Nós abordamos isso nos 2 assuntos anteriores dessa semana, e o objetivo realmente daquelas pessoas ou daquelas forças que não querem que a gente se liberte é nos escondendo a verdade, né? Eu estou me ajeitando aqui, desculpa. E hoje o que acontece é isso. Uma das grandes questões, ou se não a mais forte das questões, uma das maiores energias desse planeta é indubitavelmente o sexo. O sexo foi a forma, foi um instrumento pelo qual todos nós estamos aqui. Não houvesse o sexo, não estaríamos aqui. Cruzamento entre um macho e uma fêmea, e nós estamos aqui. Portanto, o sexo é imprescindível, importantíssimo na espécie humana, na espécie animal e outras espécies que de uma certa forma ou outra praticam o sexo, seja levando o pólen para polinizar, também é uma forma de se fazer sexo, o reino animal, o reino vegetal, o hominídeo. Então o sexo é importante, importantíssimo. O sexo ao longo dos anos, dos milênios, ele vem sendo tratado de uma forma, vamos dizer, suja, pecaminosa, proibida.
imposta. Quantas e quantas pessoas ao longo desses meus 62 anos, quase completando agora em maio, quantas pessoas eu já não conheci que tinham bloqueios, que tinham problemas, porque as pessoas são assim, quando elas sentem isso é bacana, isso é fraternidade, isso não tem, a sujeira está na mente das pessoas. E quando uma pessoa confia na outra, principalmente homem e mulher, é muito mais fácil um homem confiar numa mulher e vice-versa do que no mesmo sexo. É incrível isso, não se sabe porquê, não sei explicar, não sou psicólogo, mas tem muitas pessoas que se abrem comigo, como tem muitas pessoas que eu me abri ao longo da minha vida. Então é muito melhor você trocar impressões com o sexo oposto ao seu, para você saber as ansiedades, os problemas e todas essas coisas do sexo oposto. Nada melhor do que você falar com o sexo oposto. Então a gente tem percebido que as pessoas tentam fazer com que você não faça aquilo que você quer fazer, porque aquilo é ruim, aquilo vai te tirar do caminho, aquilo vai te desviar, aquilo não vai deixar você ascensionar, aquilo não vai deixar você canalizar, aquilo não vai deixar você fazer isso, você fazer aquilo, e pronto. E as pessoas ficam frustradas, as pessoas ficam tristes, porque isso é fisiológico. Isso é fisiológico. Não existe coisa mais gostosa, mais linda do que a gente ser tocado, do que trocarmos carinho. Porque o sexo, como a maioria pensa, não é parte íntima. Sexo é uma totalidade, é uma coisa que transcende os órgãos sexuais, digamos assim. Num relacionamento íntimo, a gente percebe que aquela coisa que a gente chama de tesão, ele não é no momento do ato sexual. Aquilo vai acontecendo durante o convívio, durante a manhã, como você acorda, o sorriso que você dá para o seu companheiro, para a sua companheira, o jeito de você tratá-lo, o jeito de você cuidar, não só dele, mas da casa, do que rodeia, se mostrar interessado pelo trabalho, pelas atividades, ter um dia agradável, telefonar, perguntar como está. Tudo isso aí é sexo. Tudo isso aí é sexo. Sexo bom, sexo puro, o sexo natural, o sexo não pecaminoso e o sexo que leva para a iniciação, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Que iniciação é essa e como é que o sexo pode ter na iniciação? E olha, reiterando, as opiniões são do Eustáquio Andréa Patunas, de mais ninguém, ok? E de vocês que vão falar aqui agora. Ô Renato, você está perguntando aqui, é só você escrever as perguntas aqui que eu vou ler, ok? Um dia extraordinário no Paraná. Bom dia, Bertilho, um grande abraço e obrigado por estar aqui. Renato, manda abraço a hora que você quiser perguntar. Pois bem, quando a gente se relaciona com alguém, principalmente quando a gente compartilha a nossa intimidade, é uma coisa muito séria. Muito séria em dois sentidos. Primeiro, que eu estou compartilhando o meu corpo. Meu corpo é o meu templo, meu corpo é sagrado. É a sede do meu espírito. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Quando eu me desnudo e permito que alguém me invada, ou quando eu invado alguém e faço aquela troca de energias, de fluidos, de uma série de coisas, eu estou interagindo com tudo aquilo que aquela pessoa já passou e vice-versa. Então este é um momento muito sagrado, digamos assim, mas sagrado sem fugir, sem entrar no aspecto religioso. É um aspecto muito intenso, é um aspecto puro, é um fator que rejuvenesce, é um fator que deixa bem, é um fator que dá prazer, é um fator que a gente faz troca. Mas isso que eu estou falando é o que vocês, ou nós costumeiramente costumamos chamar de fazer amor. Porque fazer amor é uma história, fazer sexo é outra. Sexo é uma coisa animal. Vou lá, pá, me satisfaço, caiu fora e não tem nada. E não troquei nada, absolutamente nada. Muitas vezes eu fui vampirizado ou vampirizei. Sexo bom, sexo do amor é aquela que não só os órgãos genitais interagem, mas toda a energia é da cabeça aos pés, uma coisa agradável, uma coisa
tão intensa que ambas as pessoas se sentem bem melhor depois, mais energizadas depois do ato de amor do que antes delas iniciarem isso. Tá, bom dia Viviane, tudo bom? Hoje você chegou mais cedo, né? Silvana, eu vejo o sexo como sagrado também, não como as religiões querem me impor. Sempre achei que devo ter cuidado com essa força, sem sombra de dúvida. Você tem que ter cuidado, mas isso não impede que você seja uma pessoa sexualmente feliz. Entre quatro paredes, com o seu companheiro ou com a pessoa eleita, você pode fazer absolutamente de tudo. Não existe nenhum tipo de pecado no sexo, absolutamente nenhum. Que vale a sua consciência, o que você está sentindo, a sua profilaxia, os seus cuidados. O prazer é um direito que nós temos. O prazer é um direito que nós temos, repito. É uma delícia sentir prazer, é uma delícia trocar carinho. É a vida. Quantas pessoas, a gente não olha para uma pessoa e diz, olha, você está amando? Nossa, você amou essa noite. Por quê? Porque a nossa aura fica expressa no nosso semblante, fica expressa na nossa energia quando a gente está bem, quando a gente trocou, quando a gente recebeu e deu coisa boa. Isso é perceptível. Agora, experimenta olhar para a cara daquelas pessoas que transam, daquelas pessoas que fazem sexo, e vocês sabem a que eu me refiro. Olhem para a cara dessas pessoas. Não quero nem citar quem é para não ofender. Olhem e percebam a diferença do semblante. Por quê? Porque um serviço profissional é diferente daquele amor que nós temos, aquela atração física, aquela química de uma pessoa pela outra. E, deixa eu ver, não, tá bom, beleza, ninguém fez pergunta, deixa eu seguir, entrar então na questão da iniciação em si. Então as pessoas dizem que eu, para me iniciar, ou para entrar na senda da evolução, essas coisas assim, eu tenho que me abster de sexo, eu tenho que me abster de determinado tipo de comida. Tudo isso vai de acordo com aquilo que você acredita. Eu conheci uma psicóloga transpessoal, já não tenho mais contato com ela, que pena. E ela tinha domínio completo sobre esses tipos de situação e vivia perfeitamente bem, porque ela sabia discernir o que ela estava fazendo naquele tempo, naquele momento, e separar daquilo que ela fazia quando ela, por exemplo, ia meditar. Você não vai meditar fazendo sexo. Você não vai ler um livro fazendo sexo. Tudo tem o seu momento. E tudo existe uma preparação. O sexo, que é uma forma de você se relaxar, de você se sentir bem, de você se harmonizar. Todo mundo já fez sexo, todo mundo sabe o que é bom, o durante e o depois, principalmente. O bem-estar que te traz, parece que você tomou vitamina cósmica, sei lá como é que podemos definir isso. Então, muitas vezes, o sexo é necessário para nos dar essa condição de bem-estar, tirar todo aquele peso que nós temos, aquela carência, aquela necessidade, e isso faz com que a gente possa estar até mais apto para entrar num estado meditativo, num estado de consciência elevado, que a gente possa finalmente assim se desligar mais do mundo terreno e se dedicar mais aos caminhos da iniciação, os caminhos que a gente tem que mentalizar, trabalhar, se abrir, se autoconhecer. Então, quando a gente esquece esse aspecto de que isso é pecaminoso, de que eu não posso fazer isso antes de entrar lá, tudo é questão do que se passa na sua cabeça. Como eu disse ontem, verdade é aquilo que você vivencia e não o que os outros estão falando. Não é o que eu estou falando aqui, não vale nada. Vale o que você discernir, o que você tomar como a sua verdade. O grego tem razão naquilo que ele falou, porque a outra vez que eu fui meditar, eu meditei muito mais tranquilo depois que eu fiz amor com o meu companheiro, com a minha companheira. Ele tem razão, eu vou até experimentar para ver se isso tem fundamento ou se foi coincidência. Então não existe essa coisa de virar, como é que é? Se abster, de ficar sem fazer absolutamente nada, uma vida monástica. Não é necessário isso, não é necessário isso. Porque nem a questão que eu falei antes de ontem, não sei, de você, eu já vou responder aqui, já vou ler, de você
dizer que vai parar de comer carne e ficar lacrimejando com a boca cheia d'água quando você passa na frente de churrascaria. Largar de fumar e ficar correndo na fumaça dos outros depois. Parar de tomar refrigerante ou beber qualquer coisa e ficar sofrendo com aquilo lá. Isso não é evolução, isso não é transformação, isso não é nada, não tem mérito absolutamente nenhum. Você tem que deixar fluir aquilo que você sente. Existem muitas religiões, vamos falar de religião, onde a vida sexual é permitida, claro, porque nós nascemos da onde? Eu não nasci do partenogênese, sei lá o que, de onde veio lá. Não veio a sementinha celeste e me fez. Meu pai e minha mãe fizeram amor, eu estou aqui. Todo mundo foi assim. Então isso não pode ser uma coisa proibida? Todas as pessoas, todos os seres que passaram aqui por esse plano físico, acredito eu, eu não tenho certeza, mas eu acho, isso aqui é achismo. Buda, Krishna, Jesus, Zoroastro, Osíris, Quetzalcoatl, toda essa turma aí, essa turma toda com certeza experimentou o prazer na matéria. Todo mundo com certeza fez amor. Por quê? Ele está no plano físico. Ele tem o direito de fazer isso. Nós estamos aqui para isso. Não existe nada de pecaminoso. Ok? Sexo, o Bertilo diz o seguinte. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Espera um pouquinho, que assim eu não falo sozinho. Aqui ficaram alguma coisa, perguntaram do ouro. Aqui deixa eu ver do ouro. O Tantra não fala de sexo, fala de energia sexual, é bem diferente. Ok. É o Bruno falando. Meu teu ouro disse que é melhor não se abster quando ainda não preparados para isso. Tá aí. Eu nem sabia que o meu irmão tinha falado isso, mas ele tá certíssimo. Sexo isso eu falo Bertilo. Sexo como energia sexual e movimentação de energia poderá criar um mundo cor-de-rosa. Isso mesmo, um mundo cor-de-rosa é legal. Isso aqui é um mundo de amor, de coisa boa. É diferente. Todos vocês, tenho certeza, todos vocês, isso eu digo, tenho certeza absoluta. Eu também já fiz isso. Tem uma diferença, todos vocês já transaram e todos vocês já fizeram amor. E vocês sabem perfeitamente qual é a diferença entre uma coisa e outra. Está aí a definição. Quando você transa, geralmente quando a gente transa, a gente chega depois do clímax, cada um vai para o seu lado e fica, que delícia, foi maravilhoso, né, amor? E você se sente, você acha que todo aquele fruto daquilo lá é fruto do prazer que você teve, aquele bem-estar. Bem-estar coisa nenhuma. Perceba, se você for transar da próxima vez, aquilo lá foi vampirização. Você despendeu energia, você perdeu energia, seu companheiro perdeu energia, porque vocês fizeram o que a gente chama de sexo animal. Não existia outra coisa a não ser aquele tesão envolvido, chakra básico para chakra básico. Quando a gente faz amor, não é chakra básico, são todos os chakras interagindo, ao final, depois do clímax, você não tem esse negócio de você ficar deitadão e curtindo aquilo que aconteceu. Não, você tem, eu falo por mim, pela minha experiência, claro, não posso falar pela experiência de ninguém, mas tenho certeza que quem experienciou isso vai saber também. Você tem vontade de depois, você tem energia, não é vontade, você tem disposição e energia para subir montanha, para sair correndo. Você não fica prostrado depois que você fez amor. Você fica mais energizado. Então essa é uma das principais diferenças entre fazer sexo e fazer amor. O tipo de energia que é envolvido. Grego, você disse que possamos tomar essa atitude sexual individualmente? Acho difícil encontrar um parceiro que pense da mesma forma. Ué, para isso, Rosângela, isso é o que a gente chama de química. A química, ela acontece quando você perceba no reino animal, uma cadelinha na rua, por exemplo, quantos cães estão atrás da cadelinha? Quantos tentam cobrir a cadelinha? E sabe quem consegue? Aquele que a cadelinha quer, aquele que a cadelinha deixa. Então essa questão, Rosângela, você tem que resistir. Se você não sentir empatia, se você não sentir verdade, se você não sentir química com esse eventual parceiro, respire fundo e não se envolva. Procure a pessoa correta. Doe-se, permita-se, entregue o seu corpo a quem realmente merece, alguém que possa trocar algo com você. Nem que isso demore mais do que você queira.
Grego, para isso tem que reter o orgasmo? De jeito nenhum. Puxa vida, de jeito nenhum mesmo, Walter. Não. Nada de reter o orgasmo é uma coisa natural, uma coisa maravilhosa. Uma coisa... Se não existisse isso, para que eu teria orgasmo? Hein? Por que o orgasmo eu posso ter sem expelir absolutamente nada? Mas se aquilo está lá, se o fruto do meu tesão, do meu prazer, é o orgasmo, é o sêmen que eu tenho que despender, porque é através desse sêmen aqui da vida, ali está cheio de espermatozoides, ali que está a vida, que vai fecundar um óvulo, por que isso teria que ser pecaminoso ou me desenergizar? De jeito nenhum. O que desenergiza é a energia envolvida no ato sexual, a transa do fazer amor. O Bertilo pergunta assim, eu falo, o envolvimento do homem e da mulher como seres divinos, respeito. Conhecimento do ato que vão participar é um ato de movimentar uma quantidade enorme de energias. Então todo o amor neste ato é divino. O prazer que sinto é o prazer dado. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Perfeito. Por isso que existem homens que enlouquecem mulheres. Isso é verdade. Da mesma forma que existem mulheres que enlouquecem homens. Por quê? Porque eles sabem fazer, sabem dar, sabem se respeitar, sabem dar no sentido de doar, né? Não é o dar no sexo. Doar, poder passar. Essas pessoas encantam, essas pessoas viciam, essas pessoas a gente quer estar sempre com elas e vice-versa. Podemos expandir para todo o universo o amor fraternal para todos os nossos parentes e humanidade. Isso sim. Não tem que render, vimos do orgasmo, tá? Ensinar o corpo emocional, isso é importante. Deixa eu ver se eu não me perco aqui. A Silvana diz que concordou com o Bertilo porque era isso mesmo que estava dentro dela e ela não conseguia expressar. Deixa eu ver se eu não pulei alguém. O Tantra nos fala do prazer também, mas de forma diferenciada. Não tem nada contra o Tantra. Peraí. Quem falou aqui? Tá, da Viviane, já vou falar para ela. O Tantra tem o seu valor. Cada um se adequa naquilo que quer. Se alguém se sente bem no Tantra, consegue fazer isso, essa transmutação, não tem orgasmo, perfeito, maravilhoso, é o que você quer. Nada contra, cada um tem que buscar o melhor para si. Viviane, ela diz, mas eu peguei no meio do caminho aqui, mas pelo que foi dito em seu programa, que o sexo deveria ser somente para a procriação. Você refere ao meu programa ou a algum outro, hein? Dizem, quando eu acreditava, foi bom você tocar nisso, Viviane? Porque quando eu acreditava, já respondo também, Rosângela, quando eu acreditava em extraterrestres assim que vinham nos contatar e essas coisas que eu sabia que lia de mundos, como era na quarta dimensão, essas coisas todas, dizia-se naquela ocasião, eu vou passar para vocês agora como ficção, né, não mais como minha verdade, que no mundo da quarta dimensão o sexo era usado apenas para procriação. Não existiam casais, um se encantava com o outro, faziam amor para procriar. E todos os filhos eram cuidados pela coletividade. Não era meu filho, o filho de quem transou comigo, de quem fez amor comigo. Isso eu acho hoje atualmente utópico, mas isso num futuro, quando nós dominarmos as energias, quando nós transcendermos, quando nós nos iniciarmos verdadeiramente como seres, termos compreensão da verdade, compreensão das energias, da mente concreta, da mente abstrata, dos chakras e tudo isso aqui que a gente vem falando há uns 8 anos no Vida Inteligente, aí sim essa sociedade pode ser que seja possível. Da mesma forma que o homem no início, na sua evolução, ele foi andrógeno, produzia por si próprio, até ter a separação do sexo tudo, eu creio que nós vamos ter um entendimento futuro e uma necessidade cada vez menor de usar essa energia sexual como forma de diversão e canalizá-la, vamos dizer, para outras coisas, que hoje nós ainda não estamos preparados para compreendê-las. Um minutinho, deixa eu ver aqui, já vou responder aqui também. Renato, alguém está chamando no Face, deixa eu ver. Tá. O Fernando, não posso, meu filho está falando que está reprisando o meu programa na TV. Agora não dá na TV. TV Floripa, é outra coisa.
O Tantra não tem nada a ver com isso, meu Deus. Sexo tântrico é uma invenção do Ocidente. Quem fala isso é o Bruno, tá? Ela se refere ao programa do ouro. O Jorge disse que era para procriação. Vianney, se você quiser, por favor, complete aqui o que você lembra que ele falou. Caro grego, é o Renato que fala, existe uma coisa triste que a mídia agora veicula em todo dia: pedofilia. Se você achar pertinente, gostaria que você dissertasse sobre isso. Quais seriam as causas e as consequências do ser que sofre ou pratica sexo com um ser que não está preparado? Pedofilia é uma aberração, né? É uma aberração. Eu não sei os aspectos psicológicos, psíquicos, psiquiátricos que envolvem um pedófilo. Um pedófilo, ele é um adulto que gosta de crianças. Por que ele gosta de criança, não sei. Absolutamente, isso aí é coisa de se estudar, é uma coisa muito séria do que simplesmente a gente julgar e criticar uma pessoa dessa. Ela certamente, o pedófilo certamente teve algum problema na sua infância e que hoje se expressa dessa forma. É uma pessoa, um pedófilo, antes de ser criminoso, é uma pessoa que tem que ser ajudada. Ah, grego, você fala isso porque não fizeram nada com o filho seu. Não importa. Não fizeram mesmo, que bom. Mas é uma pessoa que precisa ser ajudada. Uma pessoa que não adianta pegar e prender, precisa levar, trabalhar psicologia, psicoterapia, todas essas coisas para ver por que essa pessoa chegou a esse extremo. Certamente é coisa de infância. Ela certamente sofreu isso na infância. Isso aí o psicólogo sabe responder. Pedofilia eu vejo como uma aberração, mas a gente tem que compreender o pedófilo antes de julgá-lo, é a minha opinião. Deixa eu ver quem me chama aqui no Skype agora, um minutinho, por favor. Tem que pilotar dois aqui. O Tiago Solari diz o seguinte: penso eu, concordo plenamente com você, porém seria interessante ressaltar que para a pessoa achar que deve se abster, tem que ter um motivo, saber para quê, por quê. Só porque está escrito em um livro ou dogma, ou é dogma de alguma religião, perfeito. Isso é contra a lei, a pessoa se leva para esse caminho no sentido obrigada. E tudo que se obriga, sabemos que é magia negra, como a gente falou no Vida Inteligente. Sei que o tipo de ser que consegue se abster plenamente e deve se abster é o Bodhisattva. Quinto degrau da escada de Jacó, ser com consciência de 16.807 Einsteins. Espero ter contribuído. Verdade, Tiago, isso aí. Você tem que sentir você mesmo e não ir atrás do que escrevem, do que falam. Você verdadeiramente tem que sentir para poder ter algum valor aquilo que você faz. Estou falando ao Bruno, diz que o Tantra não é uma prática sexual, mas sim transmutar a energia sexual em prol de outros seres para a iluminação. O sexo é maravilhoso, mas o que as pessoas fazem com o Tantra é bem diferente. Isso é só. Eu nunca fiz Tantra, nunca pratiquei, não tenho a mínima curiosidade, portanto eu não posso opinar. Quem fala aqui? Espera um pouquinho. A turma começa a esquentar, a turma participa e aí eu me perco um pouquinho aqui. Tá? Silvano, uma energia poderosa como o sexo que é capaz de criar um outro ser, imagina praticando de outra forma, como o Bertilo falou. A civilização cai mesmo. É uma verdade, vocês estão vendo. Dizem, já que nós vamos contar a historinha, mas toda historinha tem o seu fundamento, né? Dizem que uma vez, como o mundo estava se ascensionando e a coisa estava caindo fora de si dos buscadores da luz, os buscadores da luz estavam vencendo a corrida. Então a fraternidade negra, existe a fraternidade branca, ninguém falou da fraternidade negra, a fraternidade negra se reuniu e alguém, olha só, alguém canalizou o chefe da fraternidade negra, dizendo para os seus pupilos que a única forma de você tirar alguém do caminho da luz, do caminho reto, seria através do sexo. Esse cara estava louco? Essa historinha é mentirosa? Não, ela não é. Se você pensar bem, imagina você, hoje eu sou um cara de 62 anos, não sou mais aquele galã, bonitão, toda essa coisa. Você
já está casada, você já está de idade, você já não quer mais saber de sexo, você já está satisfeita, atendida quando o marido quer, ou vice-versa. Então você nem pensa mais nisso. E você está fazendo um trabalho maravilhoso. Então você passa a não ser interessante para aquelas forças que não querem que o trabalho maravilhoso vença. Aqueles que não querem que a verdade seja descoberta. Então o que eles fazem? E olha, pensa nisso, hein? Olha a coerência. Eu começo a te dar algum atributo. Eu começo a fazer com que eu jogue uma energia em cima de você, que todo mundo comece a olhar para você. Como se de repente todo mundo visse em você um Dom Juan, ou visse em você uma Brigitte Bardot, ou um símbolo sexual. Isso não acontece muitas vezes? Acontece. E o que acontece de vez em quando? Bom, eu estou lá, alguém olhou para mim, eu olhei, puxa, será que olhou para mim mesmo? E olha para lá, sigo reto. Não vou ver, estou lá. Mais para frente alguém olha para mim também. Puxa, será que eu estou com alguma mancha na cara, mal vestido? O que é isso aqui? Não. Dá uma piscadinha para mim. E aí eu começo a perceber que eu estou sendo paquerado, que eu estou sendo agradável de alguma forma. Aí eu começo a me sentir um bam, porque a menininha me sorriu, o moço sorriu para a moça, no caso da mulher. E aí de repente eu acabo, num dia desses, achando que, puxa vida, por que não? Vou me arriscar e vou atender um desses flertes. Aí eu saio, atendo, opa, mas tudo bem, eu vou me superar, um flerte só, vou me superar, perfeito. E me envolvo. Aquilo me traz um bem-estar, aquilo faz bem para minha autoestima. Continuo no meu caminho, outra vez, com ela me telefone. E assim o que acontece? Assim eu vou percebendo, assim eu vou me desvirtuando, assim eu começo a abrir mão daquele caminho que eu havia escolhido, porque aquilo que eu achava que estava esquecido começou a aflorar em mim. Então, não, isso é a meditação, a iniciação, vou deixar um pouquinho depois, eu vou curtir agora essa coisa que apareceu em mim, essa jovialidade que as pessoas estão vendo, essas meninas estão me olhando, esses moços estão olhando para mim também, eu pensei que eu já estava sem interesse de ninguém. Então as coisas são muito sutis e nós temos que estar sempre atentos para essas sutilidades. O sexo é a principal arma para tirar a gente realmente do caminho da luz. Acredite ou não, cada um que faça a sua experiência. Grego, a humanidade e principalmente a juventude deverá ser instruída e preparada para ter uma iniciação dentro dos ditames iniciáticos dos 12 aos 21 anos. Por esse motivo, Yoshua Ben Pandiro, Jesus Cristo, ficou sumido e desaparecido durante 12 anos. Eu nem sei se isso é verdadeiro, Bertilo, porque eu não vivenciei isso. Mas se tiver lógica, e essas sociedades que praticam as iniciações, está na hora dessas iniciações saírem das iniciações, como diz o Jorge, né? Que é uma iniciação, não é uma terminação, e começar uma iniciação a nível massivo. Não adianta ficar escondido nas escolas iniciáticas. As escolas iniciáticas tem que ser a vida. E eu não posso pré-julgar. Você está preparado para a escola da iniciação? Você não. É a mesma coisa do que aquela conversa do 144. E existe os bons, existe os maus, separação de joio e de trigo. Isso aí é tudo da cabeça das pessoas. Eu vou escolher se eu sou joio ou eu sou trigo. Ninguém vai escolher por mim. Então essa questão, eu acho que tem que ser como está sendo feito aqui no Vida Inteligente, como tem outras pessoas fazendo, outras no mundo inteiro, trazendo a verdade de lá de baixo para aqui, para a superfície. E eu não estou falando de mundo intraterreno nem nada, hein? Eu estou falando dos escondidos, tudo que é de lá de baixo, que eu digo é do escondido. Tudo, a gente esconde as coisas lá embaixo, nos baús, nas gavetas, nos graus, né? Todas as escolas iniciáticas têm as partes de baixo, né? Então temos que trazer isso para cima. Ninguém está preparado. Como é que você sabe que você não está preparado? Eu posso não estar preparado hoje, estar subestimando a minha inteligência, mas eu posso estar preparado amanhã. Você tem que me dar essa oportunidade de ver se eu estou preparado ou não. E se eu estou preparado ou não, cabe a você, mestre iniciático, ter a paciência, a humildade, a tolerância de me encaminhar. Porque você só terá mestre iniciático. Você só terá a sua tarefa cumprida quando você me iniciar. Ou quando você iniciar todo mundo, aí sim. Então isso tem que vir à tona. Viu, Bertilo? É a minha opinião.
Nossa, Cristina francês? Não, isso aí não sei. Eu lembro disso. Ela disse que o Jorge disse que sexo deveria ser após os 21 anos. Ele falou alguma coisa assim, mas acho que não foi bem assim que foi. Mas tudo bem, vale a pena a gente outro dia perguntar para o nosso irmão Jorge quando ele vier aqui. A Silvana diz: somos deuses e nos esquecemos disso. Essa força do sexo, tanto uma pista dessa capacidade. O único caminho é parar e pensar a respeito e conversar como estamos fazendo aqui, com respeito e sinceridade. Então tá, adicionar aqui, tem outras pessoas. Falou sim no programa. Tá bom, Cristina, beleza. Vamos verificar isso. Se você lembrar que programa que foi, ô Cristina, por favor, você poste aqui para nós, para a gente poder saber. Deixa eu ver aqui se nós temos alguma pergunta. Passamos até um pouquinho do horário. Nem sei se nós atendemos a nossa proposta, mas a proposta hoje era desmistificar um pouquinho essa questão do sexo e trazer a consciência das pessoas que você jamais, esse aqui é o Eustáquio que está falando, aqui, você jamais vai poder se iniciar em alguma coisa se você não se permitir a libertar todos os tabus que você tem na questão do sexo, por exemplo. Todo mundo tem fantasia, todo mundo tem desejos. Eu lembro de uma amiga que eu não vejo há muito tempo, que o desejo dela era fazer amor em cima de uma viatura do capô da polícia com a sirene ligada. Eu não sei se ela realizou o desejo dela, mas ela não poderá jamais seguir em frente com uma vontade dessa não realizar. Então tudo que você quer fazer, faça, na questão do sexo principalmente. Ninguém precisa saber. São 4 paredes, escolha a pessoa certa e faça. Livre-se, liberte-se, permita-se, faça tudo que você sonha e que você desejou. Porque lá na frente, quando você tiver para galgar um outro degrau, e quando você tiver que olhar na provinha, nas questões, vai ter uma questão que você ficou em independência. Aquela questão que você não resolveu. E ela vai se apresentar num momento inoportuno. E você vai ter que refazer aquilo. Então, antes disso, antes de querer realmente se focar na sua iniciação, que a sua iniciação, nós já vemos falando há muito tempo, é bem diferente disso aqui de você se enclausurar essas coisas, não, é diferente, é uma coisa mais ampla, é você resolver todas as suas questões que você não resolveu. E a área sexual é uma dessas, principalmente. Todo mundo tem frustração sexual, todo mundo tem fantasia sexual, todo mundo tem coisas que não realizou. E por falar nisso, eu convido todos os homens, e por que não as mulheres, esta noite, 8 horas da noite, TV Floripa, Canal 4, ou pela internet, que eu divulgo no Facebook, na minha mala direta. Hoje eu estou trazendo um andrologista e o tema de hoje será andropausa, a menopausa masculina. Sabia que existia? Existe sim. Existe sim. O homem tem tantos problemas quanto a mulher. E é isso que nós vamos abordar hoje à noite e esclarecer. Fantasia sexual dá um tema, sim, mas eu não posso abordar aqui, né, Walter? Não tem condição, porque fantasia sexual é de cada um. Cada um tem a sua. Mas eu acho que tem que realizar. Todo mundo tem que realizar a sua. E você não precisa divulgar. Feche-se, convide e pronto. Realize e sinta-se feliz. Liberte-se disso. Pena que o tempo é curto, é verdade. Grego, me pareceu no programa Os Mistérios do Sexo que este é um tema praticamente principal de ser muito bem compreendido e refletido. Você tem razão, Cristina. Acho que quando o Jorge voltar, a partir, acho que no final de fevereiro, começo de março, eu vou falar com ele para a gente voltar a abordar esse tema e esclarecer essa dúvida. Eu acho que é muito bom, né? Nós temos tempo aqui à vontade e nós vamos fazer isso aqui. A Silvana diz que o sexo deve ser responsável, seja lá qual fantasia. Claro que sim, claro que sim. Mas é você que vai discernir, mas você tem todo o direito de realizar a sua fantasia, senão ela não existiria na sua cabeça. Como eu disse, o sexo é mutável de acordo com a época. Não disse que está dando certo nem errado. Cadê a Viviane? Ela está online aqui, ela está quietinha. Ou então as perguntas dela passam aqui. Talvez muitos filhos criados, talvez a base para muitos filhos dos criados numa cama. Isso. Bruno, tá? O professor Jornal, estou online, tá? Aqui a Viviane.
Perfeito, deixa eu ver se eu passei alguma coisa aqui para trás. Eu olho para o lado porque agora tem mais um computador aqui que o nosso irmão Jorge trouxe para cá, que é onde eu posso acompanhar o chat e onde eu posso acompanhar o Face e outras coisas. Então é necessário isso, por isso que eu olho para lá, não é falta de educação não. Então deixa eu ver para finalizar, contar online. Passamos aqui de mais 10 minutos, está sendo gravado, eu vou disponibilizar para as pessoas. Isso pode fazer com que gerem novas perguntas, e para isso que existe o Vida Inteligente Interativo, para que a gente possa fazer isso. Bom, o Vida Inteligente Interativo se interrompe hoje então e retorna a princípio na próxima sexta-feira. Deixa eu virar para ver o calendário. Ontem já me falaram, por que você não põe o calendário na sua frente se você não tiver que virar lá? Tudo bem, recebi uma bronca legal. O Vida Inteligente então interativo volta no próximo dia 15. Tem o hiato do carnaval agora e eu vou viajar. Então dia 15 voltamos ao ar, que é uma sexta-feira. Depois, na outra semana, nós vamos ter isso. Vamos ter 1 ou 2 dias aqui, talvez com o Jorge, porque depois ele vai para a convenção de São Lourenço. E o resto da semana normal comigo e com os meus convidados. Então desejo a todos um fraterno abraço, um bom feriado de carnaval, uma reflexão, tranquilidade, meditação, e que a gente possa estar coligado, seja lá onde a gente estiver, tá ok? Um fraterno abraço e um feliz sempre. Obrigado por terem estado comigo aqui.